Pelé. Só o nome já diz tudo, né? É praticamente sinônimo de futebol. Mas, assim, para além dos números absurdos da lenda, o que realmente fez dele o rei, é isso que a gente vai tentar entender agora, mergulhando na história por trás desse mito. Para a gente começar a ter uma ideia, olha só essa frase. E repara no ano, 1958. O gigante Nelson Rodrigues já olhava para um garoto, um adolescente, e via um rei. Um rei pronto para conquistar o mundo. Isso aqui não era só um elogio, não. Era praticamente uma coroação feita pela imprensa antes mesmo de tudo acontecer. Ok, a poesia coroa ele, mas foram os números que transformaram ele numa lenda. 1.283 gols. É um número, sei lá, quase surreal, né? Parece coisa de videogame. É um recorde mundial, registrado no Guinness, inclusive. Mas claro, toda lenda tem um começo. E o começo dessa história não foi num castelo nem nada disso. Foi lá em Três Corações, Minas Gerais, numa vida bem simples. E o mais curioso é que ele não nasceu Pelé. Para a família, ele era só o Dico. E como ele aprendeu a jogar? Bom, sem grana para comprar uma bola de couro, o pequeno Dico usava o que tinha. Às vezes era uma meia, cheia de jornal, sabe? Outras vezes até uma toranja virava a bola. Isso só prova uma coisa, né? O talento de verdade, a genialidade, ela não precisa de luxo para aparecer. Ela simplesmente brota. E aqui vem uma das ironias mais legais da história. Sabe de onde veio o nome Pelé? De uma gozação de colégio. Ele pronunciava errado o nome de um goleiro, um tal de Bilé, e a molecada começou a chamar ele de Pelé para irritar. E o pior, ele odiava. Detestava o apelido. Mal sabia ele que esse nome que ele tanto detestava ia se tornar imortal. Bom, daquela infância humilde, a gente avança para uma explosão no futebol profissional. Foi nesse momento que o menino Dico virou um fenômeno global, a verdadeira coroação. E a ascensão dele foi absurda, meteórica. Olha só a velocidade. Com 15 anos, ele assina com o Santos. Com 16, já está estreando na seleção brasileira e fazendo gol contra a Argentina. E aí, com só 17 aninhos, ele vence a Copa do Mundo. Em 2 anos, ele foi de uma jovem promessa para o melhor jogador do planeta. É inacreditável. 17 anos. Vamos parar um segundo para pensar no que isso significa. Com 17 anos, ele se tornou o jogador mais jovem da história a ganhar uma Copa. Esse é um daqueles recordes que, sinceramente, a gente olha e pensa, isso nunca mais vai acontecer. E até hoje, não aconteceu. E a imagem que fica dessa conquista é pura emoção. É o Pelé, ainda um moleque, desabando em lágrimas no ombro do goleiro Gilmar. Aquela cena ali foi importantíssima, sabe? Ela humanizou o gênio, mostrou um menino por trás do craque. E foi ali que ele entrou de vez no coração dos fãs de futebol do mundo inteiro. Bom, com o mundo aos seus pés depois daquela Copa, começou o reinado de verdade, a Era de Ouro. Ele, junto com aquele time histórico do Santos, começou a viajar o mundo, mostrando um tipo de futebol que ninguém nunca tinha visto. E para a gente ter uma noção de como os adversários viam o Pelé, olha essa frase do goleiro do Benfica em 1962. Depois de levar 3 gols dele na final do Mundial, o cara basicamente disse que o Pelé não era desse planeta. A sensação não era de ter perdido por um jogador, era de ter sido atropelado por uma força da natureza. Falando em jogadas de outro planeta, tem o famoso gol de placa. Foi um gol tão, mas tão espetacular que mandaram fazer uma placa de bronze para colocar no Maracanã. E a expressão pegou, né? Olha só a sequência. Ele pega a bola lá no campo de defesa, dá um chapéu no primeiro cara, dribla mais 2, dá mais um toque por cima do goleiro e, com a maior tranquilidade do mundo, empurra de cabeça para o gol vazio. É pura arte. Tá, mas o que fazia ele ser tão dominante assim? Simples, ele era o jogador completo. O cara chutava forte com as 2 pernas, tinha um drible desconcertante, uma visão de jogo absurda, pulava mais que todo mundo para cabecear. Enfim, ele era uma arma completa, totalmente imprevisível e mortal. E aí, o grande finale, a coroação definitiva, veio na Copa de 70, no México. Ele era o maestro daquela que, para muita gente, foi a maior seleção de todos os tempos. Um time que não só ganhou, mas que jogou um futebol tão lindo, tão artístico, que encantou o planeta. Foi o jeito perfeito de fechar a história dele nas Copas. Depois de ganhar absolutamente tudo o que era possível, a gente poderia pensar que a carreira dele tinha acabado, né? Mas não. A história do Pelé ainda tinha um último capítulo, bem surpreendente.
a missão de levar o futebol para os Estados Unidos. Pois é, em 1975, ele saiu da aposentadoria para jogar no New York Cosmos e se tornou o atleta mais bem pago do mundo na época. Mas isso foi muito mais que uma transferência. Foi um evento cultural. Imagina só, o maior ícone do esporte mais popular do mundo indo jogar numa liga que mal existia. E o resultado? Bom, os números falam por si. O impacto foi instantâneo. A média de público do Cosmos mais que triplicou logo no primeiro ano dele lá. Ele sozinho conseguiu colocar o futebol no mapa dos Estados Unidos. Foi o efeito Pelé. E no jogo de despedida dele, em 1977, um evento que parou o mundo, a mensagem final que ele deixou para um estádio lotado foi a mais simples e poderosa possível. Ele pegou o microfone e só repetiu: amor, amor, amor. Foi muito além do futebol. Ali, a carreira dele como jogador chegava ao fim. Mas o legado do Pelé estava só começando a se transformar em algo eterno. É que alguns recordes dele são simplesmente de outro patamar. Coisas que, sinceramente, a gente acha que nunca mais vão ser batidas. 3 títulos de Copa do Mundo como jogador, mais de 1.200 gols na carreira. Ser campeão do mundo com 17 anos. São feitos que colocam ele numa categoria só dele. Mas o legado dele vai além dos números. Ele deixou para o futebol uma espécie de filosofia. A expressão jogo bonito ficou famosa no mundo inteiro por causa dele. A ideia de que futebol não é só sobre ganhar, mas é sobre jogar com alegria, com criatividade, com arte. A importância dele para o Brasil era tão, mas tão grande, que chegou num ponto inacreditável. Em 1961, o presidente da República declarou o Pelé um tesouro nacional oficial. Sabe para quê? Para impedir que ele fosse vendido para algum time da Europa. Pensa nisso, ele era, por lei, um patrimônio do país. E acho que para fechar, essa frase do poeta Carlos Drummond de Andrade resume tudo perfeitamente. Ele disse que o difícil não é fazer 1000 gols como o Pelé. O difícil, o extraordinário, é fazer um gol como o Pelé. Entende? A questão nunca foi só a quantidade, foi a beleza, a genialidade em cada lance. E tudo isso deixa a gente com uma pergunta no final, né? Como que uma única pessoa, um menino pobre que chutava meia com jornal, se tornou o símbolo global de um esporte inteiro? A resposta, talvez, é que a história do Pelé não é só a história de um jogador. É a própria história do jogo bonito.